Localizada no coração do Leblon, a Rua Dias Ferreira é praticamente um bairro à parte. Ela reúne residências, comércios, gastronomia e uma cena noturna. Também abriga o escritório da Boa Palavra, se destacando como um ponto de encontro de várias gerações e atividades. Estamos falando do Leblon de Manuel Carlos. Vou falar especificamente da rua, que é o meu habitat diário praticamente, e estamos aqui desde 2000, quer dizer, são 24 anos. Não tem a menor dúvida que quando o Manel começou, que as novelas começaram a ser filmadas na rua, mostrando os ambientes da rua, houve uma revolução em termos de ocupação, de procura. Então isso é clássico, foi realmente um fato concreto, entendeu? Então, ao meu lado, por exemplo, era uma mercearia, vendia hortaliça, entendeu? Então, com essa alavancagem da rua, com essa procura pelo Leblon, muito pela rua também, comercialmente falando, começaram a aparecer restaurantes novos, bares novos. Então, quer dizer, a mutação foi muito grande e relativamente rápida. E, tanto é que a Dias Ferreira, em poucos anos, passou a ser uma rua icônica, emblemática, com bons bares, bons restaurantes. Então, ela mudou completamente o perfil, né? Isso se deve, obviamente, a essa alavancagem toda que apareceu nas novelas do nosso querido Leblon, entendeu? Olha, era um Leblon, parecia assim, uma coisa muito ainda de interior, porque assim, tinham poucos negócios aqui na rua. Era uma rua praticamente só de moradia. A mão da rua era invertida, era para o outro lado, tinha um ponto de ônibus aqui na frente. Aqui em frente, esse prédio lindo que hoje tem aqui, era uma casa de pedras, morava um casal de senhores velhinhos, cheios de cachorro. Na esquina tinha uma outra casinha ainda mais velhinha. E os negócios realmente eram poucos. Tinha o La Mole, tinha o Galeto. Uma das lojas aqui dessa fachada era Argumento. Depois se mudou para lá, para o final da rua, mas assim, era uma coisa muito de bairro, só os moradores, todo mundo se conhecia, tinha a loja de ferragens, tinha o botequim, mas assim, coisas muito antigas. Você tem ideia, a gente tem 42 anos, imagina o resto, né? É até um pouco assim de vaidade da minha parte, mas é verdade, porque assim, no primeiro dia que a gente abriu as portas, a comida acabou. E eu me desesperei, inexperiente, né? Eu era jovem, comecei a chorar. Minha mãe disse, minha filha, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, acabou tudo, acabou a comida, não temos o que vender. E ela disse, graças a Deus, né? A gente faz tudo de novo amanhã. A cozinha era pequenininha, nós tínhamos, sei lá, 4 funcionários só. Hoje tem quase 30. Minha mãe morou no Leblon com meu avô a vida toda, depois se casou com meu pai e aí saiu do Leblon. E voltamos para cá quando eu tinha em torno dos meus 12 para 13 anos, né? E aí começam essas lembranças todas de um bairro onde acho que retrata muito essa forma de viver carioca, da praia para o comércio, o caminho, conversando com os vizinhos. Até o mendigo a gente conhece e cumprimenta, né? Então, Leblon é maravilhoso, adoro isso aqui. Na João Lira a gente corria, jogava bola, brincava, fazia o que tinha que ser feito como adolescente, vivia aquela infância. Então é muita referência. Assistir as novelas do Maneco, eu assisti sim, era um grande prazer e uma descoberta de ver aquela vida que a gente vivia sendo mostrada num palco para o Brasil inteiro. E aí aquele formato de viver do Leblon passa a ser um objeto de desejo de todos, porque é o que eu falei, o Leblon ele tinha uma vida quase de um bairro do subúrbio, que hoje também já não vive mais assim por causa, sabemos do quê? Da violência. Então, essa nossa vida a pé, os vizinhos, criança correndo na rua, era uma coisa muito bacana.
E você via nas novelas isso que eu falei dessa camaradagem das ruas. Eu lembro de eu garoto andando pelas ruas do Leblon e, de repente, visualizando as portarias dos prédios que ele gostava de fazer as novelas. Isso era mó barato. Tinha esse tipo de comida na época. Nós éramos, assim, os pioneiros. Tinha um restaurante antigo lá de saladas na Barra, mas era outro estilo. Mas depois é que vieram os outros, né? Enfim. Mas, assim, era uma coisa muito de bairro, era coisa de vizinho, conhecia o cachorro do vizinho. Aqui a gente tem, graças a Deus, assim, várias gerações. A gente começou com as pessoas que conheceram na época que nós abrimos e depois as pessoas casaram, tiveram filhos, os filhos vêm, a gente já tem a terceira geração que eles já trazem os filhinhos aqui. Mas, assim, quando a gente começou de fato, os negócios eram muito poucos. O que vocês hoje veem por aqui, essa quantidade de bares e restaurantes, é uma coisa muito recente. A gente ficou muitos anos trabalhando no Leblon com pouquíssimos negócios. E eram negócios que as famílias que moravam no Leblon frequentavam, né? E o celeiro também, as pessoas, a gente conhece todo mundo pelos nomes. Acho que o Leblon deve muito ao maneco dos dois lados, dessa faca de dois gumes. Botou holofote nessa nossa forma de viver e trouxe, talvez, a vontade de viver essa vida, trouxe uma especulação imobiliária, que talvez não seja por isso também, né? Porque realmente o Leblon ficou espremido no Rio, que só cresce. E apesar de a gente ver muitos prédios e imóveis se transformando em coisas novas, acaba que não se tornam grandes arranha-céus, então a gente não virou outros bairros, né? A gente continua sendo Leblon, talvez um pouquinho mais atual e mais moderno. E ele tem uma certa culpa nisso. Eu acho que a parte é boa. Acho que essa consciência para o que a gente vive, para o que o bairro representa, é de grande valia. O Irajá foi em Botafogo porque eu não tinha dinheiro para fazer o Leblon. Quando eu decidi empreender e sair de onde eu trabalhava, que era o Laguiole, no MAN, esse primeiro passo é sempre muito complexo. Eu arrumei um investidor, mas mesmo tendo um investidor não quer dizer que o bolso seja infinito. Então fizemos um projeto super apertado para conseguir, com o budget que eu tinha, montar o restaurante que seria, daquela época, o restaurante dos meus sonhos. E infelizmente ele não cabia no meu bairro do coração, ele tinha que ir para outro bairro. E aí a gente escolheu o Botafogo Maitá ali, que mal ou bem a rua que a gente foi, tinha um quesinho de uns cantinhos do Leblon, era uma rua com os prédios baixos, com varandas, pessoas na rua. Depois da nossa 2 crises de segurança pública que a gente teve no Rio, aquela área ficou um pouquinho mais complicada, ficou um pouquinho esvaziada, digamos assim. É uma pena. Mas ela lembrava um pouquinho o Leblon. Desde que foi incorporada por Manuel Carlos ao universo de suas novelas, a rua se transformou em uma autêntica representante do espírito boêmio e o estilo de vida carioca. Ao caminhar pela Dias Ferreira, percebemos a mistura de diferentes estilos e épocas. A rua combina estabelecimentos tradicionais e contemporâneos, preservando um charme inconfundível. Moradores e celebridades se cruzam em suas esquinas, seja após um dia de praia, fazendo suas compras ou tomando um chopp ao entardecer. Durante os anos 1990 e 2000, a rua se transformou em um paraíso para os paparazzi, que se aglomeravam para registrar esses momentos. Hoje, a Dias Ferreira é consagrada como o polo gastronômico do Leblon, oferecendo uma diversidade de opções que vão desde um bom boteco com chopp sempre gelado, até restaurantes de comida francesa, portuguesa, espanhola e até japonesa, além de um amplo hortifruti, lojas e eventos. O Leblon tinha uma característica mais pacata, era um bairro mais tranquilo, né? Mas da mesma forma como a gente acabou de falar da Dias Ferreira, com essa alavancagem, com essa mudança radical, você passou a ter, obviamente, o bairro também com essa questão de mais fluxo, mais pessoas, seja para vir à noite, para visitar restaurantes, bares,
ou mesmo busca por moradia, porque é um bairro extremamente agradável, né? Um bairro, não é final de linha, mas é um bairro que tem essa característica. Então, houve uma mudança, o próprio metrô trouxe um fluxo maior, inevitável, né? Mas ainda é um bairro muito charmoso, muito agradável, né? Com características próprias que você não tem nem em Ipanema, que eu compararia um pouco a uma parte de Ipanema. O Leblon é diferenciado, né? Que era uma coisa muito nova, você fazer uma novela, usar o estabelecimento e os estabelecimentos de fato existiam. Não era um cenário, não era lá dentro do estabelecimento da editora, do estúdio. Então, era uma novidade, fazia fila aqui fora, as pessoas paravam para ver as filmagens, porque a gente não usava muito ainda a varanda. Então, ficava todo mundo empoleirado aqui fora para assistir. Primeiro porque os artistas estavam presentes ao vivo, que era uma coisa, né? Você imagina a Vera Fischer, que era uma deusa, né? E aí as pessoas paravam e esperavam ela sair para pedir autógrafo. Enfim, era um frege. E foi sempre muito agradável. E realmente é fato. Eu acho que não só não o celeiro, mas assim, a rua toda ganhou uma notoriedade que a novela trouxe, com certeza. Mudou para mais divulgação, mais glamour. Porque não tinha, quando a gente chegou aqui não tinha. Deu uma alegria, porque dava. Tinha sempre uma coisa acontecendo, uma pessoa, um artista diferente aqui, o tema da novela mudava também, né? As Helenas todas, cada vez era uma. E isso era muito, muito, muito animador. Era animador para a rua, até hoje, né? Alguns anos depois, pegar o ponto lá do Ferreira, lá da João Lira, e fazer o Formidable, que foi meu segundo restaurante. Foi uma homenagem, na realidade, uma devolução de todo o prestígio que a cozinha francesa me deu através do aprendizado, né? Fazer um bistrô francês, o mais, digamos, o mais literal possível, naquela esquininha ali. Para mim foi um presente meu devolvendo para a cozinha francesa, que foi, na realidade, a minha base inicial, trabalhando com José Hugo Ceridônio, que fazia uma cozinha francesa carioca, Flavinha Quaresma e Roland Villar no Softel. Então, vou fazer um bistrô para homenagear essa galera que me ensinou tanto. E foi ali. Então, a vida me trouxe de volta para o Leblon e, mais tarde, viemos aqui para Dias Ferreira, com Rainha, com essa homenagem ao boteco, a forma carioca de sair da praia e ir para um bar, muito inspirada, e falo sempre sem problema nenhum, muito inspirada no Joby, no Braca, que são bares do Leblon que eu, mais tarde, adulto, passei a frequentar, e até hoje sou muito amigo dos donos todos e admiro demais esse trabalho que normalmente hoje é tão difícil de encontrar, né? São esses bares que existem há 50, 60 anos, feito por imigrantes portugueses que escolheram o bairro do Leblon, igual o dono ali da Casa de Ferragens, igual o outro, né? Que foram esses empreendedores de anos atrás que nos ensinaram esse boteco carioca aí. Tem muito boteco bacana no Rio todo, mas esses caras do Leblon, eles são conhecidos nacionalmente. Foi ela a que mais frequentou, e mesmo quando acabou as gravações, etc. e tal, ela vinha muito aqui. Acho que ela ficava à vontade, porque a gente já conhecia, ela sentava lá dentro para evitar... Porque teve uma época de paparazzi muito forte. Hoje não tem mais, mas naquela época tinha muito. Para evitar, ela sentava lá dentro, mas assim, ela ficava na casa dela. Se sentia à vontade. As meninas tratavam como tratam todos os clientes. Normalmente, era uma delícia. Ela gostava bastante, ela vinha muito, ela morava perto daqui. Isso mexia bastante, porque as pessoas aqui, naquela época, de fato, ninguém estava acostumado a ter o artista tão próximo.
Então, quando acontecia essa oportunidade da proximidade, a rua parava. As pessoas vinham, ou se a gravação fosse aqui, ou se a gravação fosse lá na livraria, ou se fosse no botequim, as pessoas todas ficavam muito encantadas. Então, era realmente uma alegria para os moradores que estavam aqui. Na mesmice do dia a dia, imagina, as pessoas mais interessantes, aquele movimento das câmeras, de tudo, era maravilhoso. E os moradores gostavam bastante. Ele caminhava muito por aqui, eu conheci ele aqui uma vez, não me lembro se foi alguém que me apresentou a ele, que fazem muitos anos, né? Mas assim, ele passeava muito. Eu me lembro dele com a bengala, andando, aquele passinho devagar, e ele era muito simpático, conversava com as pessoas o reconheciam, falavam muito com ele. Enfim, uma família comum, adorável e simpática, que frequentava todos os lugares, porque isso é muito legal, porque aqui tem um pouco de tudo. O Leblon, essa parte do Leblon, o final do Leblon, tem um pouco de tudo. É bacana, né? Você tem da padaria ao restaurante que vende comida japonesa hoje, mas, enfim, tem um pouco de tudo. Eu acho que o futuro a Deus pertence e a gente já está vendo no final da rua uma série de mudanças e renovações, de bares que aconteceram de 5 anos para cá, que estão saindo, dando lugares a outras coisas. E eu acredito que isso sempre vai ser assim, porque a forma de viver, a forma de consumir carioca, ela é muito dinâmica e ela vai mudando. Por isso que a gente tem que sempre estar de olho. Olha para mim, comecei na alta gastronomia e consegui achar uma paixão em fazer uma comida muito mais simples, mais democrática, que você pode sair da praia e vir comer um bolinho com um chopp bem tirado em pé. Né? Eu fazia outra coisa antes. Antigamente eu atendia 50 pessoas por noite, hoje eu atendo 500 pessoas num domingo. A Dias Ferreira é isso, ela passou a ser esse lugar que atrai gente não só do Rio, como do Brasil inteiro. Existe hoje um outro Leblon. Quer dizer, essa questão do Manuel que você fala, quer dizer, o que ele trouxe, né, de interesse pelo bairro, pela rua, obviamente, foi importantíssimo, quer dizer, foi uma realidade. E a associação foi criada, consequentemente, um polo gastronômico da Dias Ferreira, justamente porque o afluxo de pessoas ficou muito grande. Ela passou a ser uma rua destino. As pessoas gostam de vir a Dias Ferreira para poder frequentar a diversidade que tem aqui, gastronômica, de bar, etc. Entendeu? E da alegria, né? A rua Dias Ferreira é muito alegre, né? Então isso é importante também. Eu acho que ele conseguiu traduzir para uma coisa que, eu não sei, não é o meu ramo, mas assim, você conseguir trazer de verdade o que o Leblon era, principalmente como bairro, uma coisa bem bairrista mesmo, com as pessoas se conhecerem. Ele realmente conseguia, aquilo foi transportado, mesmo com o glamour da televisão, né? Porque naquela época das novelas dele tinha muito glamour, passava. Eu tenho certeza que as pessoas ficavam se vendo naquele momento, naquela cena, porque era muito parecido, era muito amoroso, sabe? Bastante. Algumas frequentavam aqui e, imagina, era o que a gente tinha de mais legal, né, para assistir. Ainda mais as dele, que tinham histórias fantásticas de paixões e etc e tal. Maravilhoso. Quando as gravações eram aqui, especificamente aqui, é lógico que muita gente, até gente que não mora por aqui, que mora longe, vinha. Será que hoje vai ter? Será que hoje ela vai aparecer? Será que hoje vai ter a gravação? Porque como eles deixavam as pessoas que frequentavam aparecer nas cenas, de alguma forma as pessoas falavam, será que hoje eu vou dar essa sorte? Então tinha realmente um extra. E a rua, o Leblon, o final do Leblon ficou muito mais conhecido, acho que para qualquer pessoa do Rio de Janeiro, porque todo mundo assistia as novelas, principalmente as dele, todo mundo assistia.
sucesso garantido. Então, trouxe, sim, para todo mundo aqui um aumento de frequência, um aumento de conhecimento. Gravávamos normalmente de manhã. Às vezes eles pediam para gravar durante o expediente, que eu nunca me incomodei. Os clientes também nunca se incomodaram, porque fazia parte, assim. Tinha muita gente conhecida, muito ator conhecido que vinha, estava todo mundo... Eles realmente se sentem à vontade e quando tinha as gravações, as pessoas até participavam. Ele gostava que tivesse gente comum participando da cena, sabe? Eu acho que o ciclo é uma coisa natural até do comércio, né? Isso não tem a menor dúvida. Você tem fases em que a ocupação tem um perfil, né? Então você vê a própria abertura de alguns bares com um pouco mais de agito, né? Trouxeram outros com o mesmo perfil. E está havendo um pouco de reversão nisso, a rua está voltando, está entrando num ciclo, eu acho que mais virtuoso, né? Com restaurantes melhores sendo abertos, enfim, tem uma mudança. Então, não tem a menor dúvida, os ciclos existem, né? Mas eu me lembro muito bem de clientes e do nosso staff também comentar, né, do clima que foi, né? Quer dizer, da coisa espetacular que foi, do realismo que teve, todo mundo animadíssimo, contando a história e tal. A repercussão foi maravilhosa, entendeu? Não presenciei, mas presenciaram por mim. Muito trabalho, você tem que estar o tempo todo... a princípio, era só eu e a minha mãe. Alguns anos depois, a minha irmã entrou de sócia. Foi quando nós ampliamos, de fato, ficamos com as 3 lojas. Tivemos N propostas para ampliar. Uma vez eu quase abri um em São Paulo. Foi assim um quase. Eu cheguei lá, escolhi um lugar, até com uma pessoa que trabalha que é artista também. E assim, na última hora eu desisti, porque eu pensei, eu não quero morar em São Paulo. E eu acho, pessoalmente, que o sucesso do celeiro é porque a gente sempre está aqui. Nunca deixou de ter uma de nós 3 aqui. A minha mãe faleceu, mas hoje a gente já tem a segunda geração, que são os nossos filhos, o meu filho e da Lulu, que se a gente não tiver, eles estão. Isso nunca está sem um de nós, nunca. E nós nunca saímos daqui, só temos um. Então, com um, você consegue tomar conta. Porque tudo tem que estar visto, né? A qualidade da comida, que a gente faz tudo aqui, os funcionários, o atendimento, o carinho que a gente dá. É uma troca, né? Isso é o sucesso, é você estar sempre trabalhando e tem que trabalhar muito. Mas muito mais divertido do que isso é esbarrar com o maneco na rua, na vitrine do Leblon, que eu já esbarrei umas 2, 3 vezes, ou por algum lugar aqui do bairro, na livraria. Muito divertido, muito simpático e não só isso, um representante do Leblon também.